estamos recebendo com muita alegria aqui no estúdio o senhor Silvio Nessicaite Santana, que é um especialista em dependência química, inclusive defendeu a sua tese nesta área, fez o doutorado lá no estado de São Paulo, mas está entre nós aqui. Ele reside atualmente em Vila Santana, no interior de Juí. Aliás, é uma região maravilhosa para se morar certamente. Por isso o paulista Silvio escolheu esse lugar. Seu Silvio, dependência química é um desafio constante para todos nós que somos pais, que somos tios, avós e aí por diante. Não tem uma fórmula mágica, mas o que é possível fazer para ajudar a essa gente? É uma satisfação, um feliz ano novo a todos. Eu tenho visto nesses 20 anos que eu estou lidando com dependência química, que a dependência química tem crescido por algumas razões. Uma delas, por exemplo, é o baixo custo da bebida alcoólica, que facilita, hoje você tomar, pelo menos na minha cidade, uma garrafinha de água mineral custa R$2 e uma garrafinha de cachaça R$1,50. Quer dizer, nós moramos num país onde a aguardente é mais barata do que a bebida alcoólica. Melhor, a aguardente é mais barata do que a água. Então, e a porta de entrada para a droga, não é? Sim, porque quando a pessoa toma alguns aperitivos, algumas cervejinhas, ele já fica predisposto a outras substâncias, né? Geralmente substâncias não lícitas. Então, e como a droga ilícita barateou muito... Crack, que diga, né? Exatamente, barateou demais. Aquele dependente de crack, cocaína e maconha, ele, se quiser parar de usar, ele precisa deter também a bebida alcoólica, porque quando ele toma a bebida alcoólica, a bebida elimina a censura. Então a pessoa... Termina os limites? Exato, volta para a droga de escolha. Então ele pode não ser alcoólatra, mas a bebida alcoólica o retorna, o reconduz às outras drogas. Mas o que fazer então para segurar isso, seu Silvio, pelo seu estudo, o senhor que trabalha há tanto tempo com isso? A gente sabe que em certos casos, se tivesse detido o dependente, quando ele está naquele nível final da dependência, às vezes você salva a vida da pessoa, ou recolhendo, né, a uma clínica, a um tratamento. Então, por exemplo, a Amy Winehouse, uma jovem, linda, a maior cantora, né? E ela, infelizmente, né, tínhamos o Michael Jackson. Quer dizer, o médico não desconfiou que um homem de 1,80 m, pesando 50 quilos, não era normal, né? E assim o Elvis, e assim outros aí, essa Whitney Houston, né? Grandes cantores ou artistas. E tem exposição direto na mídia para todos nós? Eu estou citando de fora, porque mas nós temos também aqui no nosso país problemas sérios, né? De pessoas que estão, né, há 20 e poucos anos, perdemos o Raul Seixas, né? E assim, talvez nesses casos, né? Mas se o indivíduo não chegar no fundo do poço, dificilmente ele aceita ajuda. Ah, é? Geralmente, o fundo do poço é uma situação em que ele quer sair e não consegue. E ele vê que sozinho é muito difícil. Só com tratamento? Nem sempre só com tratamento, mas nós temos aqui em Juí, região, vários grupos de mútua ajuda. E esses grupos, como Alcoólicos Anônimos, que tem reunião às quartas e sextas, ali em frente ao Ruizinho, na primeira igreja batista. Temos a reunião de sábado na Câmara, que agora mudou para o Sindicato dos Comerciários. Temos ali, esse é de sábado às 14h. Temos ali na Assis Brasil, na Igreja Católica, na Narcóticos Anônimos. Esses grupos geralmente ajudam
o dependente químico a não retornar ao uso. Mas muitas vezes, para deter o processo que a gente chama de vício, mas não é o vício, é a doença que está na sua fase crônica, ele precisa um tempo, né, ou numa fazenda, ou numa clínica, ou num spa, alguma coisa que ele fique afastado, né? Porque o retorno àqueles amigos, aquela turma, é muito difícil você não usar a substância, porque você está exposto, né? Você está no meio do pessoal que está usando. Então você fala, não, eu vou ficar careta, eu só vou curtir os amigos, mas não vou curtir a... Não é bem assim. É muito difícil. Agora, nós estamos falando daqueles que, infelizmente, estão envolvidos com as bebidas ou com a droga. O melhor remédio é não chegar lá, é evitar, é nunca se deparar. Se deparar, vai se deparar, mas jamais usar, seu. Veja que todo grande usuário começou experimentando. E nós sabemos que a média de início de uso da bebida alcoólica é 12 anos. Média. 12 anos de idade? Aqui, 12 anos. Uma criança. Imagine que uns começam com 7. O papai vai dar aquele limão da caipirinha, aquela espuminha da cerveja. Achando que está fazendo uma grande coisa. Isso. E menino já é homem, né? Está tomando a bebida do papai. Outros começam com 20, 18, mas na média 12 anos. Né? O cérebro não está nem amadurecido ainda. Então o cérebro começa a sofrer danos pelo uso de bebida alcoólica. Sem contar aquelas crianças que estão nascendo com a SAF, Síndrome Alcoólica Fetal. A criança já nasce com aquela tremedeira, característica da abstinência, e porque a mãe usava ou bebida alcoólica, ou se a mãe usou bebida alcoólica ou outras drogas até o 2º, 3º mês de gestação, muito provavelmente esse cérebro, que é do tamanho de um grão de bico, esse cérebro minúsculo, sofre influência e tem danos irreversíveis que vão se manifestar no aprendizado, a criança nasce abaixo do peso, né? Isso vai se manifestar nos sentimentos futuros desse ser humano, a incapacidade de amar, de se colocar no lugar do outro. Quantos milhões de pessoas não temos por aí espalhados que ou estão ou virão assim? Olha, no Brasil, nós temos um índice de... Se pegando a Organização Mundial de Saúde, 10% dos seres humanos têm predisposição a desenvolver o alcoolismo. Mas isso varia de raça para raça. O oriental, 3%, enquanto que o indígena, 70%. Então, Agora, no nosso querido Brasil, que nós temos uma miscigenação muito grande, a média é 12,5%. Portanto, cada 8 brasileiros, um tem a predisposição. Não significa que será, mas tem possibilidades. Exatamente. Se ingerir, poderá desenvolver a doença. O senhor que trabalhou, defendeu tese, o que é possível? Como eu disse, não tem nada mágico, mas alguns breves caminhos para tentar abortar isso, usando uma expressão bem direta. Começa pelas políticas públicas, né? Você precisa evitar a entrada das drogas nas fronteiras. Precisa ser o que está acontecendo. Eu estou vendo que, acompanhando pelos jornais, que aqui em Ijuí, em região, está sendo feita muita apreensão, né? Tudo isso dificulta a chegada da droga ao possível usuário, né? Porque hoje a droga está muito barata e aquele jovem que está numa família às vezes disfuncional, né, que encontra naquela turma aquele aconchego. Aquela é a família dele. Isso. Então ele vai falar, ele não tem como dizer não se o amiguinho fala, experimenta. Não faz mal. E não faz mal, isso não dá em nada.
ninguém vai ficar sabendo, fica só aqui. Só que se ele tiver predisposição, ele vai querer mais. Vai experimentar, até que ele vire um usuário. Começa com um uso recreativo, passa por um uso constante e de repente ele vira um usuário problema, né? Aí ele precisa da droga, ele vai vender o tênis, vai pegar coisas em casa, né? Ele está roubando, mas ele fala que está pegando aquele som, aquele aparelho, ela está pegando e de repente acaba em casa, ou descobrem, começam a se proteger e começa a pegar do vizinho, do outro vizinho, dos colegas. Vira um bandido. Seu Silvio, vamos combinar que começa muito então obrigado. Com a mãe e o pai, então, mais do que nunca. Pode, mas não que sejam culpados. Não, né? eu não estou dizendo isso. Mas é o trabalho a gente sabe que o usuário tem um profundo sentimento de culpa e os pais também têm esse sentimento de culpa, mas é uma doença, né? É como o diabético. O diabético deve evitar o açúcar, assim como o alcoólatra deve evitar a bebida alcoólica. Só que é uma tentação. Mas é uma doença. Então é difícil assim não se sentir culpado, mas assim como o diabético não tem culpa, o alcoólatra não tem culpa de ser alcoólatra. Tem que tratar. Meu filho, minha esposa ou meu marido não é um drogado, ele é um doente. É um doente. Precisamos cuidar dele. É verdade. Eu só queria fazer um alerta para dizer no final. Ao passar ontem às 21 horas lá na ponte do Potiribu, eu vi um carro completamente destruído numa reta, capotou, não sei a causa, mas isso me lembrou que há 7 anos atrás um veículo Tempra vinha de Juricaba para cá, para Ijuí, e se desgovernou e atropelou 7 pessoas, e uma delas era uma mulher grávida. Ou então morreu ela e a criança, então eu conto 8 morreram ali por causa desse cidadão embriagado, e ele já era reincidente, ficou alguns dias lá na modulada e tal, e pode ser que ele já esteja bebendo, causando problemas. Então tem um site que chama www.nãofoiacidente.org.br. Se você tem algum amigo ou tinha algum amigo que perdeu, algum familiar que você perdeu, e acha que as leis precisariam ser um pouco mais duras, esse site propõe uma assinatura que você, aderindo, você está possibilitando uma ação solicitando o aumento da pena, porque hoje quem mata no trânsito não paga, vai pagar algumas cestas básicas. Infelizmente, nós vamos divulgar no site da rádio, os nossos noticiosos, esse site, outros detalhes, tá certo, seu Silvio? Felicidade a todos. Muito obrigado.